Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um devocional aqui, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos abordar aqui 3 assuntos no texto bíblico de hoje e, sem delongas, vamos já para o texto bíblico, porque nós temos muita coisa para conversar hoje. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 1 até o versículo 31, que nós leremos no dia de hoje. Diz o seguinte: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele lhe declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse a ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Irmãos, nós temos aqui 3 grandes temas para abordar no nosso devocional de hoje. Vamos rapidamente aqui entrar no primeiro tema, que é a questão do divórcio. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 21,
capítulo 24, versículos 1 a 3, Moisés fala sobre a certidão de divórcio. Fala que se um homem encontrar algo que a mulher, que a reprove, né, que reprove a sua mulher, ele pode sim dar a certidão de divórcio. E isso pode acontecer até mais de uma vez, segundo o texto de Deuteronômio, capítulo 24. Jesus confronta esta pergunta dos fariseus, e a primeira dica que eu quero dar aqui, né, analisando a resposta de Jesus, é que Jesus não responde diretamente ao fariseu que faz essa pergunta, às pessoas que estavam fazendo essa indagação. Ele responde a essas pessoas com uma pergunta, né? E aí as pessoas respondem essa pergunta. A dica que eu dou é que Jesus ele costumava responder as perguntas das pessoas com outra pergunta. Isso porque ele ganhava tempo para poder colocar as coisas no lugar, para poder pensar melhor na sua resposta. E em segundo lugar, quando alguém faz uma pergunta sobre você ou sobre qualquer outro assunto, na verdade a pessoa está revelando mais sobre o caráter dela do que sobre ou ela está pouco interessada naquilo que você realmente quer dizer. Deu para entender? Olha só, se alguém vem até você fazendo alguma pergunta, isso revela muito mais sobre o caráter dessa pessoa do que o que ela realmente quer saber de você. Faz sentido? É como se fosse uma revelação clara aqui daquilo que está no coração da pessoa, e quando Jesus dá esse tipo de resposta, ele quer identificar qual é a intenção da pessoa ao promover aquela pergunta. E talvez nós precisemos aprender com Cristo a colocar isso em prática, né? Quando alguém vem com alguma pergunta, nós precisamos saber qual é a intenção da pessoa com essa pergunta, precisamos estar atentos com os nossos ouvidos, olhos e toda a percepção para saber qual é a verdadeira intenção da pessoa ao promover aquela pergunta. A pergunta dada pelos fariseus, a pergunta feita por aquelas pessoas, era uma pergunta que queria pegar Jesus no pulo. Então, se Jesus falasse alguma coisa do tipo assim, é permitido, então o senhor é a favor do divórcio e tal, Então, o que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas, que estavam indagando acerca do divórcio, é que a dureza de coração das pessoas fez com que elas tivessem um entendimento errado acerca da união entre homem e mulher. E acabou que Moisés teve que permitir, por causa da dureza de coração daquelas pessoas, Moisés teve que regulamentar alguma lei para que pudesse então liberar as pessoas das suas uniões, da sua união prévia com uma mulher, Então, havia muita dureza de coração, havia muita imoralidade naquela época, e aí Moisés teve que ali bolar uma lei, Mas não é da vontade de Deus que o divórcio aconteça. Então, Jesus deixa isso bem claro para aqueles ouvintes, não foi da vontade de Deus desde o princípio. Então, quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou os dois para que eles se unissem em matrimônio, e ele deixou uma ordem muito clara, Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A partir dali, então, eles vão constituir uma nova família, e o divórcio não é permitido em nenhuma situação aqui no Evangelho de Marcos. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nos versículos 1 até 12, nós temos uma cláusula excludente, nós temos uma exceção a essa regra, Então, no caso aqui de Marcos não se preocupou em colocar essa exceção, já o evangelista Mateus, ele se preocupa em colocar essa exceção para o povo. Então, devido à dureza de coração, foi feito essa cláusula excludente, por causa da imoralidade sexual, ou seja,
a certidão de divórcio, ela não pode ser dada em qualquer situação, apenas quando há imoralidade sexual, ou seja, adultério, o sexo fora do casamento, né? Então, adultério ou algum tipo de porneia, né? A palavra original aqui em grego é porneia, que é traduzido por todo tipo de imoralidade sexual. Essa cláusula excludente é algo que as igrejas têm usado nos últimos tempos para justificar o casamento, o novo casamento de muitas pessoas, inclusive de líderes religiosos, de pastores e tudo mais, né? O que nós precisamos enxergar aqui, né? Cristo está explicando que não é da vontade de Deus, mas por causa da dureza de coração, então é permitido que haja essa certidão de divórcio. Infelizmente, há essa permissão, né? Então, não é algo que é projetado por Deus, tá certo? Então, casamento nunca foi feito para que haja divórcio. Casamento nunca foi feito para que seja solúvel, né? Então, a união é indissolúvel. O homem vai se unir à sua mulher e os dois vão se formar um só. Eles serão uma só carne. E aí, quando há a separação, eles já se tornaram uma só carne. É impossível separar uma carne da outra, né? Como se fosse ali o purê de batatas, quando a massa não tem como separar mais, identificar uma batata ou outra. O casamento é assim. Então não tem como mais identificar o que é de um e o que é de outro. Os dois são uma só carne. Então é por isso que nós precisamos sempre entender que a questão do divórcio, ela é uma permissão por causa da dureza de coração, mas não foi o projeto de Deus desde o princípio. Jesus deixa isso claro nessas palavras e ainda no texto de Mateus inclui essa cláusula aí de exceção, né, que é a imoralidade sexual. E no caso de a pessoa se separar e casar com outra, então, segundo o texto bíblico, estará cometendo adultério com ela, tá? E aí, irmãos, aí é uma opinião muito pessoal, né, que nós precisamos analisar caso a caso, afinal, nós temos alguns casos de imoralidade sexual depois do divórcio, né? Então, não dá para a gente generalizar e colocar tudo aqui no mesmo pacote, nós precisamos analisar caso a caso, não dá para a gente colocar, né, todos os casamentos, né, tratar tudo como se fosse uma coisa só. É diferente caso a caso e nós precisamos estar atentos a essa questão. Todo aquele, então, que se divorciar da sua mulher e casar-se com outra pessoa, ele estará cometendo adultério, segundo o texto bíblico, e assim também a mulher que fazer essa prática. Depois nós temos um segundo tema aqui abordado no nosso devocional de hoje, que é o tema das crianças, né? Então Jesus diz que as crianças, elas são um exemplo, né, para que as pessoas recebam o reino de Deus como se fossem crianças, e assim elas poderiam entrar no reino e elas serão salvas, né? Algumas pessoas estavam trazendo as crianças, mas os discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem perto de Jesus. As crianças naquela época não tinham um valor, né? Então os discípulos estavam ali encarando o ministério de Jesus como sendo algo adulto, como sendo um negócio de adulto, vamos dizer assim, né? Então as crianças não tinham vez para chegar próximas a Cristo. E Jesus disse para os seus discípulos: não as impeça de chegarem até mim, pois delas é o reino de Deus, no sentido de que a pureza e a santidade e a falta de preconceitos, né? Então a criança ela é cheia, não dá para dizer que ela não tem maldade, né? A maldade vem dentro do ser humano, nasce na nossa natureza pecaminosa, mas dá para dizer que a criança ela é sem preconceitos.
né? Então, a gente precisa entender o reino de Deus, a gente precisa abrir a nossa mente e receber o reino de Deus com simplicidade, com pureza, sem preconceitos, para que a gente possa, então, entrar no reino de Deus. E é isso que o que Jesus quis dizer aqui: deixe vir as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então, aqui a outra lição importante aqui nesse texto é que as crianças eram pessoas indignas, eram pessoas que não eram apropriadas por serem imaturas, por levarem às vezes as coisas na brincadeira, né? Então elas não poderiam estar próximas ao Mestre. E o que Jesus diz é: traga elas para perto de mim. Então Jesus está trazendo dignidade àquelas pessoas que são marginalizadas, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que aparentemente, aos olhos de todo mundo, são pessoas indignas. Jesus está dizendo que essas pessoas são dignas, sim, do reino de Deus. Mais do que dignas de estarem próximas a Ele, são dignas de entrarem no reino e experimentarem a graça de Deus, a graça salvadora. E o terceiro tema que nós temos aqui, a partir do versículo 17 até o versículo 31, nós temos o relato daquele jovem rico. Um jovem que vai até Jesus, se prostra diante dele, coloca-se de joelhos diante de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma bronca nele, né? Por que você me chama de bom? Né? Bom é somente Deus, né? Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás. Então você conhece todos esses mandamentos, né? Vai, obedece esses mandamentos e você vai ter a vida eterna. E aí o jovem diz: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Mas aí Jesus olha para ele, o ama, né? Que esse versículo me chamou muito a atenção, no versículo 21, porque Jesus olha para esse jovem com olhos de compaixão, né? Olhos de quem amava a esse jovem. E ele diz, né? Vai, vende tudo que tem, falta só uma coisa, né? Vai, vende tudo que você tem, pega esse dinheiro, dá para os pobres e aí você vai ter a salvação, você vai herdar a vida eterna. E nisso o jovem saiu abatido, triste, porque ele tinha muitas riquezas. Depois Jesus olha para as pessoas ao redor e diz assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus disse: é difícil, mas ele não disse que é impossível, né? Então ele diz que é difícil. Os discípulos ficaram admirados e Jesus repete mais uma vez essa frase: é difícil entrar, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nós precisamos entender bem o que é essa agulha que é descrita aqui nesse texto e que fazia parte da cultura de Israel. As cidades na época de Jesus Cristo eram cidades fortificadas, eram cidades muradas. Em volta da cidade todinha havia muros que protegiam essa cidade. E havia portas, grandes portas que eram abertas de manhã e eram fechadas no final do dia. Então, durante todo o dia, essas portas ficavam abertas. No entanto, à noite, essas portas, por motivo de segurança, eram fechadas. Então, havia ali alguns funcionários das cidades que fechavam essas portas. Ao fechar essas portas, eles não podiam permitir que cidadãos ficassem perambulando por ali. Né? Então, a cidade dava permissão para que alguns cidadãos pudessem andar, ir e vir. Né? Então, eles tinham uma pequena porta dentro da porta maior e essa porta menor chamava-se Caminho do Fundo da Agulha. Né? Caminho do Fundo da Agulha. Essa porta menor
era o suficiente para passar uma ou duas pessoas ao mesmo tempo, mas não era suficiente para passar um camelo. Um camelo, um animal grande, incapaz de passar por aquele buraco da agulha. Então, esse caminho do fundo da agulha era uma portinhola, né? Assim como nós temos hoje em dia portões grandes onde entra o nosso camelo, né? O nosso carro, né? Onde a gente coloca a garagem, né? Do nosso carro, tem aqueles portões grandes e assim também tem aqueles portões menores que são capazes de abrigar ali, de passar apenas uma ou duas pessoas por vez. Era assim também naquela época de Cristo. Então havia, portanto, essa porta grande, que era a porta da cidade, e havia uma porta menor que era chamada essa porta fundo de agulha, né? Então era capaz de passar uma pessoa, duas pessoas, até um camelo passaria por essa porta. Era uma porta relativamente grande, tá? Mas um camelo cheio de coisas, cheio de mercadorias, não conseguiria passar ali de jeito nenhum, tá certo? Então, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: aquelas pessoas que vão herdar o reino de Deus, elas não vão levar nada daqui para lá. Essa porta é uma porta estreita, e essa porta estreita impede que a gente leve coisas daqui para lá. Os ricos, né, aqueles que depositam a sua confiança nos seus bens, eles vão se apegar a esses bens e eles não poderão entrar no reino de Deus, porque essa porta impede que eles entrem junto com essas coisas. Para entrar no reino de Deus, precisa ser então desapegado. O segredo para entrar no reino de Deus é não nos apegarmos às coisas que nós vemos, mas nos apegarmos àquilo que nós não vemos, segundo o texto lá de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Nós precisamos nos atentar naquilo que nós não vemos. É isso que vai nos levar à salvação. As pessoas de hoje em dia e daquela época, né? Os ricos, muitas vezes, eles depositam a sua fé, a sua confiança nos seus bens, a sua segurança nos bens, naquilo que podem ver. E o que Jesus quis dizer é que esses ricos que fazem isso, que praticam essas coisas, que depositam a sua confiança nos bens, nas coisas materiais, esses não herdarão o reino de Deus, porque é mais fácil passar um camelo, que é um animal muito grande, por essa portinhola na porta, no pórtico, né, no portal da cidade. É mais fácil esse camelo ali com muita dificuldade passar por esse buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Afinal, o rico ele acaba depositando a sua fé e a sua segurança nos bens e no seu dinheiro. Então os discípulos ficaram perplexos e aí Jesus olha para eles e fala assim: para os homens, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto que diz que todas as coisas são possíveis para Deus, e o contexto desse texto é exatamente essa questão de passar o rico, né, o camelo pelo buraco da agulha, né, e o rico entrar no reino de Deus. Ou seja, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Isto é, o rico, ainda que ele deposite a sua confiança no seu dinheiro, né, a sua segurança nos seus bens, ainda assim, se ele for transformado pelo amor de Deus, ele vai experimentar a salvação, ele vai conseguir passar por essa porta, né? Porque para Deus nada é impossível, e nós cremos nesse poder transformador de Deus na vida das pessoas, não seja ela rica ou seja ela pobre, todos nós somos capazes de experimentar esse poder, e para Deus nada é impossível. Mesmo aquelas pessoas que você acha assim, não, mas é difícil, aquela pessoa é muito complicada, aquela pessoa é muito rica, deposita a sua confiança somente nos bens, somente no dinheiro, aquela pessoa
ela é arrogante, mas ainda assim ela é passível de ser transformada pelo poder de Deus e ela pode também experimentar o reino de Deus. E aí Pedro diz assim: Senhor, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor, né? E aí Jesus fala assim: olha, vocês deixaram realmente casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos, né, por causa do Evangelho. E eu digo uma coisa para vocês, vocês vão receber 100 vezes mais já nessa era, né? Então aqui Jesus está abençoando os seus discípulos para que eles desfrutassem de uma riqueza já nessa era, né? Enquanto eles estivessem vivos, eles desfrutariam de uma riqueza tão grande, uma riqueza gigantesca, e essa riqueza vem por meio do corpo, né, do ministério que eles estavam exercendo. Afinal, irmãos, existem muitos discípulos, né, muitas pessoas que abrem mão de todas essas coisas e elas experimentam a multiplicação na sua vida por meio da bênção de outras pessoas. Pessoas que têm um pouco mais, elas compartilham com esses que abriram mão dessas coisas e acabam abençoando essas pessoas que estão no ministério de tempo integral. E Jesus abençoa e diz que eles vão receber até 100 vezes mais. Olha que bênção aí para aqueles que querem entrar no ministério, né? É a bênção que Jesus promete para aqueles que largam tudo, abrem mão de pai, mãe, né, campos, negócios, né, tudo isso para servir no reino de Deus. Deus, por meio da sua palavra, né, de Cristo, ele promete nos abençoar. Só que ele promete também uma coisa, junto com essas coisas aqui, 100 vezes mais, né, junto com esses itens, ele promete também perseguição, né? Então não vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil, não pense que vai ser moleza. Agora eu entrei para o ministério, então eu estou garantido aqui, Jesus promete na palavra dele, ele vai cumprir, né? Mas ele vai cumprir também porque vai ter perseguição, né? Então é isso que nos aguarda. Mas nós temos que ter essa convicção de que na era futura nós vamos herdar a salvação. Então nós precisamos ter o nosso coração tranquilo, porque a nossa recompensa verdadeira não é uma recompensa terrena, mas uma recompensa celestial. E o versículo 31 diz: contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Aqui o contexto é de salvação. Então muitas pessoas que foram ali os primeiros a serem chamados, de repente eles entrarão no reino de Deus por último. Afinal, a dureza de coração deles foi muito grande, né? Então aqui nós temos também um elemento muito forte para dizer que aqueles que são chamados posteriormente, de repente, podem ser os primeiros, já que possuem fé suficiente para herdar o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o seu dia, que no dia de hoje nós possamos ser pessoas desprendidas, possamos ser pessoas que realmente depositam a nossa fé no Senhor Jesus, que nós possamos oferecer as nossas vidas como um sacrifício real e verdadeiro para o Senhor, que possamos receber o reino de Deus como se fôssemos crianças, essas crianças com pureza, com santidade, com inocência, né, e sem preconceitos, e que entendamos também que o nosso cônjuge é alguém que Deus preparou, é alguém que Deus colocou no nosso caminho para que a gente cuide, para que a gente seja feliz juntos, para que a gente possa trabalhar para herdar o reino de Deus juntos. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela sua palavra que nos renova, obrigado a Deus porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos, ó Deus, pedir a sua bênção sobre o dia de hoje, que nós possamos ter, ó Deus, esse entendimento sobrenatural da sua palavra, que o Senhor continue confirmando no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar
e que de forma sobrenatural nós possamos experimentar o seu amor, o seu cuidado em tudo que nós fizermos e que sejamos bem-sucedidos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser pessoas desprendidas, pessoas que não têm preconceitos, pessoas que vivem em santidade, pessoas que realmente estão focadas na fé no Senhor, ó Deus, e que possamos assim experimentar essa salvação tão desejada, tão ardentemente desejada pelos nossos corações. Que em nome de Jesus, no dia de hoje, o Senhor nos abençoe e que no dia de hoje nós possamos experimentar a sua direção para tudo que nós fizermos. Se nós tivermos que tomar algum tipo de decisão, que o Senhor nos direcione. E aquelas pessoas que têm os seus negócios, que têm as suas empresas, que o Senhor, ó Deus, derrame ricas bênçãos para que sejam pessoas prósperas, para que sejam bem-sucedidas em tudo que elas fizerem, mas que elas possam também depositar a sua fé no Senhor Jesus, a sua segurança está em Ti, ó Pai, e que elas possam experimentar, ó Deus, essa segurança, essa verdadeira paz que nós só temos no Teu santo nome. Nós Te agradecemos pelo dia de hoje e queremos desfrutar do dia de hoje na sua plenitude, que o Senhor cumpra o seu bom propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe também nos grupos que você participa. Vai ser muito bom. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Amanhã, às 6h30 da manhã, tem mais devocional pra gente. Amanhã tem vídeo novo no nosso canal aqui. Deus abençoe a todos. Um abraço, tamo junto e até mais.